O grito ecoou nas ruas escuras de São Paulo, abafado pelos barulhos de sirenes e o zumbido incessante da cidade. Eduardo Braga apertou o volante, os olhos fixos nas luzes da viatura à frente. O detetive já estava acostumado com o horror da metrópole, mas algo naquela noite era diferente. Ele podia sentir. Uma presença invisível, densa, espreitava na escuridão. Algo muito além do comum, como se as sombras da cidade tivessem ganhado vida própria. A rádio da polícia chiou. Mais uma vítima. Encontrada no beco do Azevedo, completamente desfigurada. A terceira em menos de um mês. Os gritos vinham de testemunhas. Gente aterrorizada, que havia vislumbrado algo muito pior do que qualquer mente sã poderia processar. Eduardo se lembrava de todas as palavras, de cada detalhe dos depoimentos. Não era humano, dizia uma mulher com olhos arregalados. Era um monstro. Eduardo não acreditava em monstros, até agora. Quando ele chegou à cena do crime, o cheiro de sangue já estava no ar. Era um odor metálico, denso, que impregnava suas narinas. Ele havia visto de tudo em sua carreira, mas esse tipo de mutilação não era algo comum. As garras, se é que eram garras, tinham atravessado carne e osso como se a vítima fosse papel. Eduardo examinou o corpo com cuidado, sentindo a familiar náusea se agitar em seu estômago. Era uma mulher, ou o que restava dela. Os membros estavam retorcidos em ângulos impossíveis, as roupas encharcadas de sangue e a face, bem, a face já não estava ali, apenas um buraco grotesco onde deveria haver um rosto. Braga, chamou um colega, a voz grave e urgente. Temos outra pista. Dessa vez tem uma testemunha viva. Eduardo franziu o senho. Testemunha viva, pela primeira vez alguém que sobreviveu. Seguiu rapidamente o policial até uma pequena padaria no fim da rua, onde uma mulher tremia violentamente coberta com um cobertor sujo. Ela estava em choque, os olhos vidrados, como se ainda estivesse vendo aquilo que havia ferido. O que você viu? Eduardo se ajoelhou ao lado dela, falando com uma suavidade que não era comum em seu tom habitual. Pode me contar o que aconteceu? A mulher olhou para ele, a boca se movendo sem emitir som por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Ele era um homem no começo, ela balbuciou. Mas depois ele mudou. Mudou na frente dos meus olhos. O rosto dele, os ossos se retorceram, os dentes eram enormes. E os olhos dele brilhavam como os de um animal. Eduardo sentiu um calafrio descer por sua espinha. Já ouvira muitas histórias absurdas em sua carreira, mas esta mexia com algo primitivo dentro dele. Mudou como? Ele insistiu, tentando não mostrar que o relato começava a perturbá-lo. Como um lobisomem, ela gritou, os olhos agora arregalados. Um maldito lobisomem. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Lobisomem? Não podia ser. Não era possível. Essas histórias eram para crianças, não para a realidade brutal de São Paulo. Ainda assim, o terror no rosto da mulher era inegável. Horas depois, Eduardo se encontrava sozinho no centro da cidade, perto de onde o ataque havia ocorrido. Ele ainda não conseguia tirar a imagem da mulher aterrorizada de sua mente. Lobisomem. A palavra reverberava em sua cabeça. A lua cheia estava alta no céu, iluminando as ruas desertas. Algo no ar parecia mais pesado, como se o próprio tecido da noite estivesse sendo esticado até seu limite. Ele caminhava pelos becos, seguindo um instinto que ele não conseguia explicar. Sentia que algo estava errado, como se estivesse sendo observado. O som de passos atrás dele fez seu corpo inteiro gelar. Eduardo virou-se bruscamente, mas não havia nada. O silêncio da cidade era inquietante. Mas então ele viu uma figura escura no final do beco. Alta, robusta, com algo animal em sua postura. O detetive levou a mão ao coldre, puxando sua arma com rapidez. Polícia! Ele gritou. Não se mova! A figura permaneceu imóvel por um momento, então deu um passo à frente, saindo das sombras. Eduardo prendeu a respiração. Era um homem. Ou pelo menos parecia ser. A luz fraca da lua destacava os contornos deformados de seu corpo. As mãos eram garras, as unhas longas e negras, e a face se contorcia em algo inumano. Os olhos do homem, ou da coisa que ele se tornara, brilhavam como duas chamas selvagens, refletindo o brilho da lua cheia. Eduardo disparou sem pensar. O barulho da bala ecoou pelo beco, mas a figura sequer se moveu. Ela olhou para ele com um sorriso cruel. E então, num movimento rápido demais para o detetive reagir, desapareceu nas sombras. Eduardo respirou fundo, o coração batendo violentamente em seu peito. Lobisomem? Seria isso mesmo? Não havia como negar o que acabara de ver. O terror que sentiu não era algo racional,
mais profundo, visceral. Ele havia se deparado com algo que ia além de qualquer lógica. E agora ele sabia. São Paulo estava nas garras de uma criatura que não pertencia a este mundo. Eduardo não conseguia esquecer aqueles olhos. O brilho malicioso, a natureza predatória que transbordava de uma presença quase física. Enquanto ele se dirigia para casa na madrugada seguinte, as ruas de São Paulo pareciam mais sinistras do que de costume. Até o trânsito pesado e o incessante ruído de buzinas tinham um tom distante, como se o mundo estivesse prestes a mudar para algo desconhecido e mais sombrio. Ele havia sido policial por anos e aprendera a confiar em seu instinto. Mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para isso. Lobisomem. A palavra parecia ridícula, mas agora era a única explicação que fazia sentido. Eduardo sempre foi um cético, não acreditava em mitos, lendas ou superstições. Contudo, após ver com seus próprios olhos a transformação grotesca daquela coisa no beco, ele começava a questionar sua sanidade. Quando finalmente chegou em casa, desmoronou na poltrona com uma cerveja na mão. A bebida não ajudava a acalmar a mente, e a lembrança daquele sorriso distorcido o assombrava como um eco na escuridão. Sua mente começou a traçar conexões, tentar entender o inexplicável. Se a criatura que ele havia visto era real, quantas outras estavam à solta? Ele precisava de respostas, mas antes precisava de ajuda. Eduardo estava de volta às ruas no dia seguinte, mas não no sentido tradicional. Não patrulhava, não investigava um caso de homicídio. Dessa vez, procurava alguém específico. Vitor Meirelles, um jornalista excêntrico com uma obsessão incomum por histórias sobrenaturais e mistérios urbanos. Se alguém em São Paulo poderia lhe dar pistas sobre o que estava acontecendo, era Vitor. Encontrá-lo não foi difícil. Vitor costumava trabalhar em um pequeno escritório na Rua Augusta, um local desorganizado, com pilhas de papéis e fotos de cenas de crime, conspirações e histórias bizarras penduradas nas paredes. Eduardo entrou sem bater, encontrando Vitor sentado à sua mesa, cercado por jornais antigos. Braga, o que te traz aqui? Vitor sorriu, seus olhos arregalados de curiosidade. Finalmente decidiu que os mitos urbanos que eu cubro têm algum mérito. Eduardo não estava com disposição para piadas. Sentou-se na cadeira em frente a Vitor e jogou um arquivo sobre a mesa. Isso, disse ele com a voz firme. Quero que você olhe isso, e me diga se já ouviu falar de algo parecido. Vitor franziu o senho, pegando as fotos dos corpos mutilados, os relatórios de testemunhas e as imagens grotescas. Ele as examinou em silêncio, seu sorriso habitual desaparecendo à medida que entendia o que estava vendo. Isso é real? Ele perguntou, a voz carregada de descrença. Eduardo balançou a cabeça afirmativamente. A essa altura, ele já não se importava com o que Vitor pensaria. As testemunhas falam de um homem que se transforma, Eduardo continuou. Um lobisomem, como nas lendas. Mas preciso de mais. Preciso entender o que estamos lidando. Vitor ficou em silêncio por um longo momento, e quando finalmente olhou para Eduardo, seus olhos estavam sômbrios. Você está entrando em algo muito perigoso, Braga. Essas coisas não são apenas lendas. Há relatos, se você souber onde procurar. Antigas histórias dos indígenas, contos do interior. Ele se levantou e foi até uma estante empoeirada, puxando um livro antigo. A transformação que você está descrevendo faz parte de algo maior. Não é apenas um homem que vira fera. Há algo mais profundo, algo que vai além do físico. Essa criatura que você viu, ela foi corrompida de dentro para fora. Eduardo não podia negar que estava intrigado. Ele se inclinou para frente, tentando acompanhar o que o jornalista estava dizendo. Corrompida? O que você quer dizer com isso? Há uma maldição. Vitor disse, baixando o tom de voz, como se falar sobre isso pudesse atrair a coisa. Não é uma simples transformação de carne. É uma corrupção da alma. Algo antigo, sombrio, que se infiltra em pessoas em momentos de fraqueza, de desespero. Você não está apenas lidando com um lobisomem. Está lidando com algo que tem o poder de consumir completamente uma pessoa, até que ela se torne nada mais do que uma besta. As palavras de Vitor ficaram presas na mente de Eduardo enquanto ele deixava o escritório. Não era apenas a transformação física que o perturbava, mas a ideia de que havia algo maior em jogo. Algo que corrompia as pessoas, que se alimentava de sua dor e sofrimento. E se Vitor estivesse certo? E se essa criatura não fosse apenas um monstro, mas um reflexo de algo mais terrível e profundo? O detetive precisava de mais informações. Precisava entender a história por trás da criatura que havia visto.
Ao retornar para sua viatura, ele foi chamado para uma nova cena de crime. Outra vítima. Eduardo sentiu o peso da situação enquanto dirigia pelas ruas. Algo estava aumentando. Ele sentia isso nas entranhas, como uma tempestade prestes a se formar. Chegando ao local, a visão era familiar e, ao mesmo tempo, ainda mais perturbadora. O corpo estava completamente desfigurado, com marcas de garras profundamente cravadas na pele. Mas dessa vez, havia algo mais. Algo que não havia notado antes. As paredes ao redor estavam marcadas com símbolos, simbolismos estranhos, figuras que pareciam desenhadas em sangue. Eduardo se aproximou, o coração disparado. Eles pareciam antigos, quase ritualísticos, e no centro de um desses símbolos estava uma palavra, escrita em letras grandes e gotejantes. A lua cheia iluminava a cena, como uma testemunha silenciosa. Eduardo sabia o que aquilo significava. Ele estava se aproximando da verdade, mas o preço poderia ser alto demais. Enquanto olhava para o céu, um uivo atravessou o ar, longo e desesperado. Não era um uivo comum, era algo mais profundo, algo que falava de dor, ódio e escuridão. Ele não estava apenas caçando um monstro. A cidade estava sendo consumida, e ele podia sentir as garras da escuridão se fechando ao seu redor. O ar da madrugada tinha uma densidade quase física. O calor do dia havia cedido lugar a uma umidade sufocante, e cada ruído parecia amplificado, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Eduardo dirigia pela cidade de São Paulo com os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava muito longe dali, absorvida por tudo que havia descoberto. O uivo que ouvira na noite anterior ecoava em sua cabeça, um som tão cheio de dor e malícia que fazia sua pele arrepiar só de pensar. Algo estava à solta, algo mais antigo e perverso do que ele jamais poderia imaginar. E o mais assustador de tudo, ele estava sendo atraído para isso, como uma mariposa rumo à chama. Enquanto o carro deslizava por uma avenida pouco iluminada, Eduardo tentava organizar os pensamentos. Os símbolos no último local do crime, o nome Luna, escrito com sangue, e as palavras enigmáticas de Victor sobre uma antiga maldição que corrompia não apenas o corpo, mas a alma. Tudo estava conectado, ele tinha certeza disso. O problema era que as peças ainda não se encaixavam. Era como tentar montar um quebra-cabeça de uma imagem que ele não conseguia ver claramente. O que Eduardo sabia com certeza era que aquilo estava longe de ser uma série comum de ataques de um animal. A cidade estava sob a influência de algo maior. E, enquanto ele se aproximava do próximo local onde havia sido relatado um ataque, uma sensação de inevitabilidade o invadia. Como se já soubesse que a noite traria mais sangue. O rádio no carro emitiu um chiado, seguido pela voz do operador. Patrulha 307, temos um novo chamado. Ataque relatado no Parque do Ibirapuera. Precisamos de todas as unidades na área. Eduardo apertou o volante. O Parque do Ibirapuera, um dos maiores da cidade, era um labirinto de árvores e sombras à noite. Se a criatura estivesse caçando lá, encontrá-la seria como procurar uma agulha num palheiro. Mas ele não tinha escolha. Quando Eduardo chegou ao parque, o lugar parecia uma cena de filme de terror. As lâmpadas de rua piscavam de forma intermitente, lançando sombras móveis por entre as árvores. Um silêncio inquietante tomava conta do lugar, interrompido apenas pelo som de passos distantes e o farfalhar ocasional das folhas ao vento. Uma equipe de policiais já estava no local, cercando a área do crime, mas seus rostos mostravam que eles estavam tão assustados quanto ele. Eduardo não os culpava. Mesmo veteranos com anos de experiência não estavam preparados para lidar com algo assim. Ele se aproximou do chefe da operação, o tenente Barbosa, que o cumprimentou com um aceno sombrio. Mais um Braga. Disse Barbosa sem rodeios. Mulher, correndo sozinha. As testemunhas dizem que ela foi atacada por um grande animal, algo que eles não conseguiram identificar. Eduardo assentiu. Ele não precisava ouvir mais detalhes. Já sabia o que encontraria. Caminhando até o local marcado com fitas amarelas, Eduardo se preparou para o pior. O corpo da vítima estava mutilado de forma grotesca. Marcas de garras profundas rasgando sua pele como se fosse papel. Mas o mais perturbador não era a violência do ataque. Era o que estava ao redor. Mais uma vez, os símbolos estavam presentes, pintados nas árvores ao redor da cena, formando um círculo irregular. E no centro de novo a palavra Luna, escrita em letras enormes. Isso está ficando mais frequente, disse Eduardo em voz alta, quase para si mesmo. Barbosa olhou para ele com curiosidade. Do que você está falando? Esses símbolos. Já vi algo assim antes.
Isso não é um ataque aleatório. Isso é um padrão. Barbosa olhou para os símbolos com uma expressão confusa. Você acha que isso é algum tipo de ritual? Eduardo balançou a cabeça, tentando encontrar as palavras certas. Ele não queria parecer louco, mas estava começando a perceber que a verdade era muito mais insana do que ele jamais poderia imaginar. Eu acho que estamos lidando com algo que não é humano, tenente. E isso vai piorar antes de melhorar. Barbosa não respondeu, mas o medo em seus olhos dizia o suficiente. Eduardo sabia que estava lidando com forças que iam além do entendimento de qualquer pessoa ali. E o pior de tudo, ele estava começando a sentir que essas forças estavam observando-o. Mais tarde naquela noite, Eduardo voltou ao escritório de Vitor. O jornalista já esperava por ele, como se soubesse que o detetive apareceria. Seu rosto estava sério, sem o habitual sorriso zombeteiro. O que você descobriu? Perguntou Vitor, indicando para que Eduardo se sentasse. Eduardo jogou as fotos sobre a mesa, mostrando a cena do parque, os símbolos, a palavra Luna. Vitor olhou para as imagens com uma expressão sombria. Isso confirma o que eu temia, murmurou ele. Braga, você está lidando com algo muito antigo. Esses símbolos são de uma antiga ordem que adorava a lua. Eles acreditavam que, durante a lua cheia, os portões entre o mundo dos homens e o mundo das feras se abriam. O que você viu, o que está caçando essas pessoas, não é apenas uma besta. É uma criatura que foi trazida à existência por um antigo ritual de sacrifício. E a cada ciclo da lua ela se fortalece. Eduardo ficou em silêncio, as palavras de Vitor ecoando em sua mente. A ideia de que uma maldição antiga estava se desenrolando bem diante de seus olhos parecia absurda, mas os fatos não mentiam. As vítimas, os símbolos, a violência crescente, tudo indicava que havia algo de sobrenatural em jogo. Como podemos detê-la? Perguntou Eduardo, finalmente. Vitor suspirou, pegando um velho livro de uma prateleira empoeirada. Existe um ritual, algo que pode selar a criatura de volta no mundo das sombras, mas vai exigir um sacrifício. Eduardo olhou para Vitor com os olhos estreitos. Que tipo de sacrifício? Vitor hesitou por um momento antes de responder. Um sacrifício de sangue. Alguém terá que oferecer sua vida para deter a criatura. E se não fizermos isso? Ele fez uma pausa, olhando para o detetive. O próximo ciclo da lua será o último para muitos. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua mente girava, tentando processar o que Vitor acabara de dizer. Isso não podia ser verdade. Ele, ligado à maldição? Tudo parecia absurdo, mas ao mesmo tempo as peças começavam a se encaixar. Sua avó sempre falava sobre uma antiga lenda familiar, algo que ele sempre considerou como apenas histórias para assustar crianças. Mas agora, com tudo o que vinha acontecendo, o passado de sua família começava a parecer muito mais real do que ele jamais imaginou. Não, Eduardo sussurrou dando um passo para trás. Isso não pode ser verdade. Vitor se levantou, segurando seus ombros. Eu sinto muito, Eduardo, mas é a única explicação. A maldição sempre foi passada de geração em geração, e agora está sobre você. Se não agirmos rápido, a criatura vai continuar caçando até que toda a cidade esteja em ruínas. Só você pode detê-la. Eduardo olhou para o chão, tentando encontrar forças para aceitar a verdade. Ele nunca quis estar no meio disso, nunca quis carregar um fardo tão pesado. Mas, no fundo, sabia que não havia escapatória. A responsabilidade era sua. E como? Como posso detê-la? Perguntou com a voz trêmula. Vitor abriu o livro novamente, apontando para uma página onde símbolos antigos estavam desenhados em torno de um círculo. Esse ritual precisa ser realizado exatamente à meia-noite, durante a lua cheia. Vamos até o local da primeira invocação, e lá você terá que oferecer o sacrifício. É a única maneira de mandar a criatura de volta para o lugar de onde veio. Eduardo assentiu lentamente. Ele não sabia como seria capaz de fazer aquilo, mas sabia que não tinha escolha. Se ele não fizesse nada, a cidade pagaria o preço. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua mente girava, tentando processar o que Vitor acabara de dizer. Isso não podia ser verdade. Ele, ligado à maldição? Tudo parecia absurdo, mas ao mesmo tempo as peças começavam a se encaixar. Sua voz sempre falava sobre uma antiga lenda familiar, algo que ele sempre considerou como apenas histórias para assustar crianças. Mas agora, com tudo o que vinha acontecendo, o passado de sua família começava a parecer muito mais real do que ele jamais imaginou. Não. Eduardo sussurrou, dando um passo para trás. Isso não pode ser verdade. Vitor se levantou, segurando seus ombros.
Eu sinto muito, Eduardo, mas é a única explicação. A maldição sempre foi passada de geração em geração, e agora está sobre você. Se não agirmos rápido, a criatura vai continuar caçando até que toda a cidade esteja em ruínas. Só você pode detê-la. Eduardo olhou para o chão, tentando encontrar forças para aceitar a verdade. Ele nunca quis estar no meio disso, nunca quis carregar um fardo tão pesado. Mas no fundo, sabia que não havia escapatória. A responsabilidade era sua. E como? Como posso detê-la? Perguntou com a voz trêmula. Vitor abriu o livro novamente, apontando para uma página onde símbolos antigos estavam desenhados em torno de um círculo. Esse ritual precisa ser realizado exatamente à meia-noite, durante a lua cheia. Vamos até o local da primeira invocação, e lá você terá que oferecer o sacrifício. É a única maneira de mandar a criatura de volta para o lugar de onde veio. Eduardo assentiu lentamente. Ele não sabia como seria capaz de fazer aquilo, mas sabia que não tinha escolha. Se ele não fizesse nada, a cidade pagaria o preço. Com o plano traçado, Eduardo e Vitor deixaram o prédio abandonado e entraram no carro. A estrada até o local da invocação original era longa e sinuosa, e conforme se aproximavam, a sensação de que estavam sendo observados crescia cada vez mais. Eduardo não conseguia afastar a ideia de que a criatura sabia o que eles estavam prestes a fazer. Enquanto dirigiam, Eduardo refletia sobre o que estava prestes a enfrentar. A cidade que ele amava estava em perigo, e ele era a única pessoa que podia salvá-la. Mas a que custo? A ideia de que ele poderia morrer naquela noite o aterrorizava. Mas o pior de tudo era o pensamento de que talvez seu sacrifício não fosse suficiente. E se ele falhasse? E se a criatura continuasse sua matança desenfreada? Quando finalmente chegaram ao local, um antigo cemitério nas margens da cidade, o ar parecia ter mudado. O vento era frio e uivante, como se a própria terra estivesse em luto pelo que estava prestes a acontecer. Eduardo e Vitor caminharam até o centro do cemitério, onde uma lápide antiga e corroída pelo tempo marcava o lugar da primeira invocação. É aqui, disse Vitor, colocando o livro no chão e desenhando os símbolos ao redor da lápide. Eduardo observava em silêncio, seu coração batendo forte. Ele sentia a presença da criatura ao redor, como se estivesse escondida nas sombras, aguardando o momento certo para atacar. Vitor começou a recitar as palavras do ritual, sua voz reverberando no vento crescente. Eduardo, com uma faca cerimonial em mãos, olhou para a lua cheia que agora brilhava intensamente no céu. O momento estava chegando. Eduardo, agora! Gritou Vitor. Eduardo respirou fundo, levantando a faca em direção ao próprio braço. O sacrifício de sangue estava prestes a ser feito. O vento cortante parecia carregar murmúrios, sussurros sômbrios que apenas Eduardo podia ouvir. De pé no meio do círculo ritual, ele sentia o peso do destino sobre seus ombros. A faca cerimonial reluzia sob a luz fria da lua cheia, que agora iluminava o cemitério desolado com uma clareza sobrenatural. Ao seu lado, Vitor recitava palavras antigas, seu tom solene e grave. Eduardo sabia que aquele era o momento decisivo, o instante em que tudo que ele acreditava sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor seria testado. A faca tremia em suas mãos. O medo que Eduardo sentia não era apenas o medo da dor ou da morte, mas o medo profundo de falhar. Ele sentia a presença da criatura, tão próxima que podia sentir o fedor pútrido de sua respiração, como se estivesse a poucos metros de distância, espreitando na escuridão entre os túmulos. A criatura esperava pelo menor sinal de fraqueza, pelo primeiro erro que lhe permitisse destruir tudo. Eduardo ouviu novamente o uivo, mais alto agora, e soube que a hora havia chegado. Agora! Gritou Vitor, seus olhos arregalados, implorando para que Eduardo fizesse o sacrifício. Ele ergueu a faca mais uma vez, o metal frio quase queimando contra sua pele suada. Ele sabia que, ao fazer aquilo, estaria encerrando a maldição. Mas ao mesmo tempo, parte dele sabia que poderia estar despertando algo ainda pior. Com um grito de desespero, Eduardo cravou a faca no próprio braço, sentindo a lâmina cortar profundamente a pele. O sangue começou a jorrar, caindo no círculo ritual desenhado no chão, tingindo os símbolos antigos com um brilho vermelho que parecia pulsar. A dor foi imediata, um choque que reverberou por todo o seu corpo, mas ele manteve a faca firme, enquanto sua visão começava a turvar. Vitor continuava recitando as palavras do ritual, sua voz agora misturada com o vento uivante e o som da respiração pesada de Eduardo. O chão sob seus pés começou a tremer.
E ele sentiu algo se mover sob a terra, como se algo gigantesco estivesse despertando das profundezas. De repente, a terra ao redor do círculo explodiu, lançando pedaços de pedra e terra para todos os lados. No meio da poeira e do caos, a criatura emergiu. Ela não era mais uma sombra distante. Agora, Eduardo podia vê-la com clareza terrível, um ser grotesco, uma fusão impossível de carne, ossos e escuridão viva. Seus olhos brilhavam com um ódio antigo, e sua boca se abria em um grito silencioso que Eduardo podia sentir nos ossos. A criatura se lançou em direção a ele, seus dentes expostos reluzindo sob a luz da lua. Eduardo caiu de joelhos, sentindo a proximidade da morte. Mas ao invés de medo, algo dentro dele se incendiou. Ele sabia que aquele era o momento final, o instante decisivo. Não! Eduardo gritou, seu próprio sangue escorrendo pelo braço. Ele ergueu a faca novamente, mas desta vez não para ferir a si mesmo. Num ato de pura sobrevivência, Eduardo arremessou a faca na direção da criatura. O tempo pareceu parar enquanto a lâmina cortava o ar. A faca atingiu a criatura no centro do peito, e um grito ensurdecedor ecoou pelo cemitério. A criatura se contorceu, sua forma disforme se desfazendo em um redemoinho de sombras e gritos. Vítor observava tudo com olhos arregalados, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. A criatura estava sendo sugada de volta para a terra, arrastada para o abismo do qual havia emergido. O vento parou, o tremor cessou, e o silêncio envolveu o cemitério mais uma vez. Eduardo, agora sem forças, caiu de costas no chão, respirando com dificuldade. A criatura havia desaparecido, o círculo ritual agora manchado apenas pelo sangue que ele havia derramado. O sacrifício estava feito. Ele havia vencido, mas a um custo que ainda não compreendia completamente. Vítor se ajoelhou ao seu lado, colocando uma mão em seu ombro. Você fez isso, Eduardo. Você a mandou de volta. Eduardo olhou para o céu, a lua cheia brilhando intensamente. Ele sabia que o terror não havia terminado por completo, que a maldição talvez nunca fosse totalmente destruída. Mas por enquanto a cidade estava segura. São Paulo poderia respirar novamente. Só espero que isso seja o suficiente, disse Eduardo com a voz fraca. Vítor assentiu, embora seus olhos demonstrassem a mesma incerteza que Eduardo sentia. Vamos sair daqui, disse Vítor, ajudando Eduardo a se levantar. Os dois caminharam lentamente para fora do cemitério, o peso da batalha ainda recente sobre seus corpos. O som da cidade aos poucos voltava a preencher o ar, distante, mas reconfortante. No entanto, enquanto Eduardo se afastava, ele não pôde deixar de sentir que algo em algum lugar ainda o observava. Talvez a criatura não estivesse completamente derrotada. Talvez a maldição continuasse viva, aguardando apenas o momento certo para retornar. Enquanto ele e Vítor desapareciam nas ruas desertas, Eduardo sabia que uma parte dessa história ainda não havia sido contada. Talvez fosse apenas o começo de algo muito maior e mais terrível do que qualquer um deles poderia imaginar. E aí, o que você achou dessa batalha final? Se você quer saber o que acontece a seguir e se essa maldição está realmente derrotada, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Temos muito mais histórias sômbrias para contar, e sua participação é essencial para que continuemos explorando esses mistérios aterrorizantes. Então, inscreva-se, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades.